braços é meu descanso. Em teus braços é... Boa tarde, irmãs. Tá muito linda essa igreja mesmo. Carla já falou tudo que eu tinha para falar, porque foi, na verdade, quando a gente pensa em alguma coisa para falar, o Espírito Santo testifica através de alguém. E realmente, esse é o melhor lugar para se estar hoje. E o Senhor, Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele preparou isso para nós. Somos privilegiadas. E é um prazer ter vocês aqui, né? As visitantes. E que vocês assim, sintam mesmo a presença do Senhor Jesus hoje, né? Eu vou agora apresentar, né, a nossa convidada especial, a psicóloga Milécia, que a gente vai estar fazendo um debate, como vocês estão vendo, olha que cenário bonito. Aquelas cadeiras não estão ali à toa não, gente, olha que bacana. Então a gente vai ter perguntas, tá? Vão ter pessoas... Quem que é, Maria Elisa? Está lá na porta? Na porta tem algumas mulheres lindas e elas estão com papéis e canetas que vocês podem fazer perguntas para a gente, depois elas vão trazer para levar até a Milécia, ela vai responder na medida do possível, né? E a Milécia, ela está casada há 11 anos, é mãe de 2 filhos lindos, formada em psicologia pela PUC Minas em 2008, atua como psicóloga clínica, e coach parental, em foco em capacitação de pais com dificuldades de relacionamento com os filhos. Aqui não tem ninguém assim, né? Pois é, então ela vai nos ajudar. Olha que bênção, presente do Senhor para as nossas vidas, né? E aí, ela é da Igreja Batista Central de Contagem. Pode ficar à vontade, Milécia. Isso é presente de Deus, porque Deus é lindo. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Pode ficar à vontade. Obrigada. Ai, que luxo esse sofá, gente. Ai, ainda gira. Isso, gira, confortável. Papai prepara umas coisas pra gente, não? Prepara. Mas o que está escrito? Que nós comeremos, beberemos, viveremos, sentaremos no melhor dessa terra, né, gente? Porque Deus é bom. Amém. E pode falar. Antes da gente começar, queria agradecer, né, ao convite, né, e a família que veio aí prestigiar, Maria Elisa, tia Darlene, as outras tias que estão ali. Um prazer, uma alegria imensurável, que só o céu mesmo pode proporcionar. É muito bom. Então, a gente tem algumas perguntas aqui, e vocês também estejam na liberdade. Podem fazer, podem anotar, né, para as meninas trazerem aqui, porque eu sei que são muitas dúvidas, porque o tema, ele está assim em auge hoje em dia, que é a depressão, né, gente? Então, são muitas as questões, são muitas as dúvidas. Às vezes, tem pessoas no nosso meio, na nossa família, amigos, no nosso trabalho, que está passando por uma situação dessa e a gente não sabe como ajudar. Então, algumas perguntas que você tiver, algumas dúvidas, faça. Não vai embora com essa dúvida no seu coração, não. Porque a Milécia está aqui para isso, para nos ajudar. Né? Então, eu vou começar aqui, né, com algumas perguntas. O que é depressão? Quais são os sintomas e causas? Bom, a depressão ela é um conjunto de sintomas, né? Um conjunto, e a gente denomina isso na medicina, na psicologia, como uma síndrome. O diagnóstico clínico ele é feito em conjunto com o médico, psiquiatra e com o psicólogo, né? Geralmente essa demanda ela vem já do médico, porque é aonde a gente vai buscar a primeira ajuda, né? Porque quando a gente encontra-se nesse quadro, a gente apresenta alguns sintomas físicos. Então, a gente às vezes sente uma tontura, aquele mal-estar no começo do dia, ou principalmente uma fadiga muito acentuada nesse horário que a gente está agora, a partir daí até o pôr do sol. É muito comum a gente ouvir, né, relatos de pessoas que começam ali, tem aquele sono, e aí ela vai para a cama e dali só sai no outro dia, tarde já.
o excesso de sono ou a falta dele. Então a pessoa ela vai achando, né, com essa impressão, com essa demanda de que ou está comendo muito, ou está comendo muito pouco, ou muito sono, ou a falta dele, e ela vai geralmente com um sintoma e se denominando. E aí o médico chega lá, medica, e aí a pessoa nem às vezes chega a ser corretamente diagnosticada. Por quê? Porque às vezes ela apresenta um sintoma físico de uma outra patologia e ela na verdade tem uma síndrome uma síndrome depressiva que pode levar a um transtorno mais generalizado, né? Então é importante procurar ajuda especializada. Só te cortando, no caso, quando a pessoa chega, às vezes, a um consultório, né, com essa patologia clínica, poderia ser também somente um estresse, uma estafa, e aí, assim, o psicólogo, por estar tão habituado hoje em dia que tudo é depressão, aí já fala, não, é depressão e tal, e às vezes seria mais uma estafa, a tese do trabalho. Exato. É muito comum a gente apresentar, né, esses sintomas quando a gente passa por um estresse, né? A gente às vezes passa por uma perda, um acidente, alguma situação que traz um choque. A pessoa às vezes precisa falar disso, né? Reelaborar esse trauma, essa situação delicada, né? Que todos nós estamos sujeitos. Às vezes a pessoa sofre um assalto, uma coisa do dia a dia, né? E aí ela já se diagnostica, já olha no Google, ainda é muito comum isso hoje, né? Olha no Google, acho que eu estou com depressão. Aí já vai para o médico medica e a pessoa sai dali, às vezes começa a tomar medicação, não se dá bem, volta, abandona o tratamento e se entrega realmente a uma outra, ao desdobramento disso. Isso é muito sério, né? Assim, é uma questão que eu estava pesquisando, de uma depressão que tem o nome de depressão atípica, que é um contrário da tristeza, que a pessoa fica felicíssima, que a pessoa às vezes faz coisas assim que é o contrário daquela depressão de se deitar, não querer ver ninguém, não conversar. Tem isso mesmo? Tem, é muito comum, é uma forma da doença se apresentar, né? Porque o que geralmente acontece? A depressão ela causa uma apatia, né? A gente vai falar disso um pouquinho para frente, mas a gente já entrando no assunto. Ela causa no organismo a mesma situação da hibernação. Então, por exemplo, quando o ser humano ele passa por um inverno muito longo, a gente vê isso muito claramente nos animais, né? Que a gente vê em filmes e tal. Eles passam muito tempo dormindo, mas de repente se despertam e vai caçar. No final ali, já no término do inverno, ele já sai para poder procurar o seu alimento, uma forma de sobreviver. A depressão atípica, se a gente faz um paralelo, porque biologicamente é isso, é exatamente esse momento que há esse despertamento, essa lucidez, e a pessoa vai. É muito parecido com o que a gente chama de mania depressiva. O estado maníaco, né, que a gente chama dessa patologia, ele é característico por uma extrema agitação, a pessoa sai, compra, ela deu o exemplo ali, né, da vitrine e tudo, é muito isso, né? A pessoa, ela acha que a alegria está ali, ela sai, passa o cartão de crédito, aí a hora que a realidade volta, dá um outro baque e aí ela cai. O consumismo é muitas vezes um fator. Só dando um exemplo disso, bem rapidamente. Eu estava uma vez numa loja de sapatos e aí chegou uma cliente. Enquanto eu experimentava, aí chega outra cliente e fala assim: hoje eu estou deprimida, briguei com meu marido e eu vim aqui. Aí a vendedora virou e falou assim: nossa, eu adoro quando você está assim, triste. Né? E ela vai vender muito, né? Ela vai lucrar com isso. E hoje também é um comércio, né? Por trás disso. Então, é muito importante nos conhecermos para que nós percebamos essas variações de humor e procuremos ajuda, né? Então, sim a depressão atípica, uma variação da depressão, e ela vai oscilar de muita atividade, muita energia para aquele pico
pico, onde a pessoa perde completamente o controle e o ânimo, né? Entendi. Vamos para a próxima pergunta. Como o organismo de alguém depressivo reage? Então, é aquele exemplo que eu comecei, né? A depressão, com as tecnologias de imagem cerebral que a gente já consegue ver hoje, ela ativa no nosso cérebro um sistema de defesa para excesso de estímulo. E aí ele desliga. Sabe o termostato que a gente tem no ferro de passar roupa? Chega a tal temperatura, ele desliga. É isso que acontece. A depressão, ela é ativada no nosso organismo, né, no nosso cérebro, e ela desliga a nossa resposta. E é como se o organismo entrasse num estado de hibernação. Se a gente pega a imagem de um urso, por exemplo, que é um mamífero, né, estou usando esse exemplo para a gente entender mesmo o paralelo. Pega um urso em hibernação. As mesmas áreas do cérebro ativadas ali são as mesmas áreas do cérebro ativadas numa pessoa depressiva. Eu conheço uma pessoa, né, que faz o tratamento há muitos anos, e ela foi ao médico há um tempo atrás, e aí ele perguntou para ela assim: como que você passou este inverno? Ela falou: passei melhor, porque vai poder me responder para a gente, que diz que no inverno quem tem depressão sofre mais ainda mais. Ainda talvez mais. Por isso, né? Por esse período de invernação a pessoa... Exato. E aí o inverno, acaba que algumas pessoas têm o fator biológico, né, de ter mais sono, é aquela preguicinha que a gente tem de sair de manhã, é um resquício ainda disso, né, quando o tempinho está mais nublado e tudo mais. A gente tem a tendência de ficar mais fechado, né, encolhido. Exatamente, essa é a palavra. Então, a pessoa depressiva, até a postura física dela é mais curvada, né? Parece que ela está carregando o mundo nas costas. Mas é mais do que isso. O depressivo, muitas vezes, ele entra nesse processo quando não há uma causa orgânica para isso. Há um motivo psíquico, né? Ele entra nesse momento porque ele se encontra um vazio fundamental e quase que estrutural do ser humano. E não lidando com esse vazio, ele se volta para si mesmo. Então, às vezes, o curvar do corpo não é do peso, mas do vazio que é encontrado. E aí a pessoa se curva com uma posição fetal, né? E ela se curva em si mesmo e fica ali procurando e remoendo esse vazio. Tentando encontrar talvez uma solução. Exatamente. Né? E a palavra de Deus é muito sábia, né? E lá em Provérbios, se eu não estou enganada, fala que o vazio busca outro vazio. Um abismo busca outro abismo. Né? Então é muito importante. E aí a gente vai entrar no tratamento, que é perceber quando isso está acontecendo em nós e no outro. Que é muito difícil lidar com esse vazio fundamental da vida. Porque às vezes tem gente perto e a gente nem percebe, né? É verdade. E está pedindo e gritando por socorro. Pedindo ajuda em silêncio. Que é o pior. Que é o pior. Vamos aqui para a terceira pergunta. Como saber se estou com depressão e como pedir ajuda? Bom, a primeira ponto que eu gosto de elaborar, né, quando eu falo assim para um público em geral, é se conhecer, né? A gente vive num momento, né, da nossa sociedade, da nossa cultura mesmo, em que a gente se preocupa muito com o externo. Nos últimos anos a gente fala, né, de estar bem vestido, isso sempre foi uma preocupação dentro da nossa sociedade ocidental. Nos últimos 20 anos se fala muito em saúde, né, de preocupar com o corpo, de comer bem e tal, mas ainda não falamos da saúde da mente. Não procuramos saber se aquilo que a gente está sentindo é normal, se aquilo que a gente está pensando é coerente. E aí a gente acaba escondendo um pouco isso debaixo do tapete. E às vezes até nas nossas orações, algum trauma que às vezes a gente carrega, a gente esconde de Deus. Fala, mas isso aí Deus está tão ocupado com outras coisas.
E às vezes a pessoa não fala dessa angústia, não procura um discipulador, uma pessoa de referência, um amigo, para falar, olha, eu estou pensando umas coisas estranhas, olha, é normal pensar isso? Compartilhar, né? Compartilhar. Porque quando a gente começa a fazer isso, prestar atenção no que a gente pensa, prestar atenção em nossos comportamentos, de repente uma irritabilidade constante, uma falta de sensibilidade. Às vezes a pessoa está vendo ali alguém sofrendo, no sofrimento extremo, a pessoa não se compadece. Isso é um sintoma. Às vezes falou, nossa, eu não tenho, parece que eu sofria. Às vezes a pessoa está tão num casulo, de uma forma tão fechada para o outro e para si mesmo, que ela não consegue se compadecer, ter compaixão. É porque a partir do momento que você não tem, você não consegue dar. Não consegue A oferecer. gente só dá aquilo que a gente tem. Exato. Né? E se a pessoa às vezes só tem tristeza, ela só vai externar tristeza também. Ela está recheada de vazio. E como compartilhar o vazio? Né? Então é importante, né, perceber alguma alteração extrema no comportamento, sabe? Às vezes a pessoa sempre dormiu bem e de repente começou a ter insônia, de repente se sente perseguida, parece que aquelas lutas na mente não terminam. A gente sabe que existe muito, né, para a gente que está num contexto espiritual, muita seta, né, muito ataque mesmo. E a gente tem que perceber aquilo que é da carne, aquilo que é espiritual. Às vezes é muito comum também a pessoa começa a engordar. Aí a gente fala, é a idade, né? Mas eu não mudei a minha alimentação, uma tendência absurda e repentina de comer doce, né? A gente percebe a nossa mudança. Quando a gente percebe, a gente... Opa, tem um sinal amarelo. E aí a gente começa a conversar e a pedir ajuda. Porque dificilmente o depressivo procura ajuda sozinho. Dificilmente. E aí é o outro que vai pegar na mão e vai falar, vamos. Deixa eu ser o sol desse inverno. E aí? Bacana, né? Pois é. Agora, como diferenciar uma doença de enfermidade? A doença da enfermidade. A gente tem o costume de achar que é tudo a mesma coisa, né? E a Bíblia fala que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. É curioso, né? Porque não usaram na tradução a palavra doença, né? E eu entendo da seguinte maneira: doença é aquilo que é do corpo, né? É curioso porque Lázaro não está vivo até então. Não se tem registro de que Lázaro subiu com Jesus. Mas ele ressuscitou. Ele esteve doente, ele ressuscitou depois de 4 dias, e depois ele com certeza morreu. Com certeza. O que levou Lázaro a morrer novamente? Né? A debilidade do nosso corpo, que é carne, que tem tempo de validade, que vai acabar até o último dia, quando a gente vai ser, né, transfigurado e transformado à semelhança do corpo de Cristo hoje. Então, doença é aquilo que é natural, é o processo do envelhecer, né, o processo e resultado também da nossa alimentação, né, daquilo que a gente faz com o nosso templo. Né? Isso é doença, é eu me tropeçar e ralar o joelho. Sofri um acidente, né? Eu estou com uma doença aqui, um problema, uma cicatriz, o que é natural. Eu entendo que a enfermidade nós podemos classificar como aquilo que é espiritual, algo no corpo que nós percebemos, às vezes, enfim, né, a gente pode perceber que às vezes a pessoa realiza ali uma situação, come algo que não é, né, abençoado, e ela sofre consequências dali, né? A gente sabe que o mundo espiritual ele é mais vivo que o mundo natural. Então a enfermidade é aquilo que é oriundo de uma seta maligna, né? Por exemplo, eu sou psicóloga, atuo na clínica. Às vezes a gente precisa apurar a nossa escuta.
e entender que aquilo que o paciente está trazendo é de algo espiritual. Às vezes a pessoa está tendo visões. Eu preciso perceber ali que aquilo é algo que é de uma esquizofrenia ou é algo espiritual. Ele realmente está vendo um demônio, né? Então isso tudo é importante que a gente tenha a percepção, e nós mulheres ungidas, né, que temos uma vida diante do Senhor, nós temos que perceber o que está acontecendo conosco e o ambiente espiritual no qual a gente está inserido. É aí que a gente tem que buscar, igual você falou, né? As pessoas da igreja. Exato. Assim, antes da gente mesmo ter um pensamento do que será. Sim. Será que eu estou com isso, com aquilo? Às vezes o que você falou pode ser uma coisa mais espiritual. Exato. Né? Ali uma campanha de oração, um jejum, uma ajuda. Aí ali passa, não precisa nem de você ir ao consultório. Para simplificar, se orou e não melhorou, jejuou e orou, também não melhorou, vamos procurar ajuda. Né? Porque o que é espiritual se resolve com o espiritual. O que é natural, aí eu preciso de ajuda. E a gente se esquece que o primeiro campo de batalha que o inimigo atua é a mente. E a depressão começa aonde? Na mente. Então a gente precisa entender e discernir o que é natural do que é espiritual. Às vezes a gente percebe, é muito comum, que eu ia falar na outra pergunta, a pessoa vir e está com aquela depressão e você medica para a depressão, não resolve, e ela está com um hipotiroidismo. É muito parecido o sintoma. Então às vezes a pessoa está ali com aquela depressão e tudo, às vezes é um tumor. Então é preciso que nós possamos, né, entender esse contexto que nós vivemos para poder orar certo, orar para que a doença seja curada, para que a enfermidade seja repreendida, e buscando ajuda que a gente consegue. Porque igreja é 1 mais 1, no mínimo. Ou seja, eu sozinho eu não consigo vencer. Não, a gente não dá conta mesmo, não. O cristão, na verdade, como o tratamento da depressão deve ser realizado? Como toda doença, a gente tem ciclos, né? Ciclos para o tratamento, ciclos para que a doença ela seja primeiro controlada, né? Administrada e depois extinta, né? A depressão não é diferente. Ela, como doença, né, ela precisa ser tratada desta maneira. Então, é preciso que a pessoa peça ajuda, reconheça que ela está passando por um momento difícil, em que ela sozinha ela não está dando conta daquela angústia, né, para que depois ela seja medicada corretamente. Eu tenho um exemplo muito fresco. Eu estou com uma paciente há 3 meses... E aí a gente percebeu ali na fala que era algo depressivo. Aí eu encaminhei ela para o psiquiatra da nossa clínica, dei a ele o panorama, ele medicou. Hoje é a 3ª sessão depois que ela começou a ser medicada. Nós andamos hoje nessa sessão, o que em 3 meses de caminhada dentro do consultório eu não tinha conseguido evoluir com ela. Então, é muito claro que era algo físico. Aí entrou o medicamento. Entrou a medicação, ela conseguiu sair daquele humor depressivo e conseguiu elaborar. Ela já falou assim, nossa, essa semana eu fiquei pensando, onde aquilo começou? Coisa que a gente já tinha falado no nosso primeiro encontro e ela não conseguia trazer. E aí ela já trouxe 3 possibilidades, nós conversamos sobre uma, já temos material para a próxima e pronto, o tratamento andou. Né? Então, o tratamento é assim. É muito comum a gente ter aquele medo, mas eu vou ficar viciada no remédio. É a dúvida de quase todo mundo, né? E o problema é que eu não conheço, aliás, conheço alguns casos, mas são raros, do hipertenso viver sem o remédio depois de um tempo.
a depressão pode sim ser uma doença crônica, em que precisa daquele acompanhamento contínuo, e aí o médico ele vai fazer esse acompanhamento. Então é importante encontrar um profissional que você tenha a empatia, que de repente tenha a mesma visão espiritual compartilhada com você, e que possa ser sensível àquilo que você leva. E você, cristão, ser sincero com aquilo que você pensa e com aquilo que você sente, sem ter o medo que o tratamento dure 5, 10, 20 anos ou 2 meses. O importante é a gente ter a humildade de que a gente precisa de ajuda, porque é muito comum a pessoa começa a melhorar e abandona o tratamento. E aí aquilo pode sim não retornar. Mas se for algo de origem orgânica, aquilo pode inclusive piorar. Entendi. O cristão é de alguma maneira imune às doenças da alma e enfermidades? Foi aquilo que eu falei anteriormente. O nosso primeiro campo de batalha é na mente, né? O que a gente precisa é sempre estar revestido da nossa armadura espiritual, né? Para que a gente possa perceber, né, com nossa comunhão com o Espírito Santo, aquilo que é natural, daquilo que é espiritual, e procurar ajuda, porque nós temos essa matéria-prima, né? Somos perecíveis, em algum momento nós vamos ter que lidar com a menopausa, com a TPM, com as variações de humor ao longo da vida, com as nossas lutas, né, de medo, de insegurança, né, de ansiedade. Mas Jesus, eu creio que Ele deixou a chave, né? Lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então, que nós percebamos esse ambiente no qual nós estamos vivendo, em que o nosso templo do Espírito está inserido, para que a gente possa procurar a ajuda certa, porque a nossa armadura é infalível, mas o nosso corpo é corruptível. Verdade. Como podemos ajudar alguém que conhecemos e que pode estar com essa doença? É aquilo que eu dei no exemplo da hibernação, né? O urso só sai da caverna quando ele vê o sol, quando ele sente a temperatura elevando. É muito curioso, alguns exames de ressonância começaram a observar que no momento em que a pessoa recebe um abraço, o centro de medo, que é a nossa amígdala, que é uma área do nosso cérebro, ele é desativado. Então, às vezes, quem teve filho que sabe, né? Às vezes o bebê só quer um abraço, só quer o colo ali da mãe, né? Aconchego, né? Só o aconchego. E hoje, os exames de imagem, eles já conseguem identificar esse momento exato em que a zona do medo é desativada e a zona onde ele recebe conforto é ativada, e ali tudo volta a funcionar. O cortisol, que é o hormônio, né, do estresse, junto com a adrenalina, eles começam a diminuir. Curioso que os animais percebem, as plantas percebem que o inverno acaba com o clima, com o sol, né? O nosso desafio é ser o sol para essa pessoa que a gente conhece. E é muito comum a gente perder a paciência, porque a gente chama para sair, chama para ir para o culto, chama para um encontro, para um culto no lar, e a pessoa ela não dá conta, e a gente fala, não vou chamar mais. É aí que entra a longanimidade, né? Exatamente. A paciência acaba, Exato. entra a longanimidade, o amor. Exatamente. Então a gente tem que exercitar esse dom do Espírito, né? Essa característica mesmo do Senhor, do caráter de Deus, ser longânimo, amar. A pessoa não foi? Leva o culto lá. Dá um abraço. Porque muitas vezes a pessoa precisa desse sol para ela perceber que ela precisa de ajuda, e aí sim procurar e começar a se cuidar. Porque sozinho ela não consegue sair desse lugar. Então que sejamos o sol. Exato. Hoje aí está precisando. Ó. Aqui, chegou algumas perguntas aqui, das nossas mulheres lindas. Que tanto. E como você me explica a dor da angústia, dor no peito, mesmo tomando sertralina, a dor não passa?
só tomar o remédio muitas vezes não é suficiente. Porque o processo da medicação, ele vai disparar a produção dos hormônios contrários. Mas, às vezes, o que a gente precisa é ressignificar o motivo gerador da angústia. Porque o que é angústia? A angústia não é tristeza. É muito comum a gente confundir. A tristeza tem um objeto. Eu estou triste porque aconteceu aquilo comigo. Eu estou de luto porque alguém faleceu. Eu perdi alguém, eu perdi um emprego, eu perdi. A tristeza é isso, ela é localizada. A angústia, ela é não localizada. Ela é a tristeza sem lugar, sem motivo. Por isso que é importante o acompanhamento psicoterapêutico. Porque o médico, ele não tem essa escuta. Ele vai entender o sintoma e calar o sintoma. Mas é na psicoterapia que ele vai conseguir, o psicólogo e o cliente, ele vai começar a perceber e construir algo em cima desse vazio. Porque se ela não tem lugar, se ela não tem motivo, o que vai se fazer desse vazio? Né? Então é preciso procurar um acompanhamento psicoterapêutico. Então essa dor não passando mesmo com medicamento, ela teria que fazer as terapias. Exatamente. Para ela desabafar. Tirar essa angústia. É interessante que existe, inclusive, a síndrome do coração partido. É uma doença, ela tem CID. E foi tão curioso que eu fui procurar saber dessa doença porque a minha mãe passou por isso. A minha mãe teve um infarto. Ela foi para o hospital, foi medicada para o infarto. Ela tomou o vasodilatador, que é aquele sublingual, né, que a gente coloca quando a gente chega no hospital com alguém, e o remédio não fazia efeito. E ela sentindo a queimação no peito, a ardência no braço, né, que ele queimou, aquele ardor profundo no braço. E ela só melhorou dos sintomas do infarto quando ela tomou o diazepam. Ou seja, a minha mãe estava tendo uma crise de angústia, somatizou essa angústia como um infarto. O diazepam é um calmante. E o diazepam é um quê? Um calmante. Então a minha mãe melhorou do infarto com um antidepressivo, com calmante. Olha que curioso. E aí a gente foi pesquisando, e aí fomos entender que a síndrome do coração partido, ela é exatamente essa angústia tão introjetada que ela volta para o corpo em forma de dor. Pode se tornar uma dor no joelho, uma dor na perna, uma dor no coração, inclusive levando a pessoa a morrer de tristeza. Entendi. A próxima está assim. Algumas vezes tenho a sensação de morte. Sinto meu sangue esvaindo e entro em desespero. A sensação passa em alguns minutos, mas depois eu não fico bem por horas. Seria um sintoma de depressão ou síndrome de pânico? A qual profissional devo pedir ajuda? É mais parecido com o pânico, na síndrome do pânico. Geralmente acompanhada de outros sintomas. Não posso diagnosticar, né? Assim, seria muito irresponsável da minha parte fazer isso. Mas a depressão, ela é mais silenciosa. Ela te dá a certeza de que você já está morto, num corpo vivo. Ela é um tumor, né? Ela é um túmulo. O pânico, ele te dá essa sensação ou uma crise de ansiedade. Não necessariamente o pânico. Pode ser algo localizado ainda numa crise de ansiedade. Mas não tem a ver tanto com a depressão, não. Igual, por exemplo, essa pessoa que eu converso muito, ela tá ainda passando e aí ela disse assim, eu preciso sair um pouco. E o marido falou, então vamos. Quando ela chegou na porta do lugar que ela estava indo, a porta abriu, ela falou, quero voltar agora. Ela falou, não aguento ficar aqui, tem gente demais, tem barulho demais. E aí foi, porque ela tem a síndrome do pânico também, além da depressão. Ela ficou tão desesperada que ela falou, não quero ficar aqui. Pelo amor, tem gente demais me olhando. E voltou. E aí, a síndrome do pânico, eu já passei também situação com um tio, que ele não dormia, e ele
pedia que eu ficasse do lado dele com a mão no coração e falava, olha, você tem que ficar comigo porque essa noite eu vou morrer. Então, se você estiver comigo, com a mão no meu coração, você vai ver os batimentos. Se eles pararem, você me sacode. Síndrome do pânico. Então, no caso dessa pessoa, não seria a síndrome do pânico também? O sintoma é mais parecido com a síndrome do pânico. Tive uma depressão pós-parto. Hoje, minha filha já está com 16 anos. Ela teve depressão. Tenho uma dúvida. Isso pode ter afetado ela através do parto? Até hoje, tenho sentido muita angústia e ansiedade. Sinto que isso vai e volta. O que fazer? Tenho buscado muito de Deus para sair dessa situação. Mas também sinto muita sonolência. Desânimo, né? Sim, é importante perceber que depressão não é comportamento aprendido. A depressão não é um comportamento. A depressão é uma síndrome e ela tem um conjunto de sintomas, né? É muito comum um ambiente em que tem uma pessoa depressiva, é aquela força que puxa todo mundo para baixo. Porque tudo incomoda, o barulho incomoda, a claridade incomoda, é um inverno. Então, é importante perceber que pode haver até uma culpa por trás, né? Ah, se eu tive a depressão pós-parto, significa que a filha pode ter? Não. Porque a depressão pós-parto, ela é localizada, ela é do momento, né? E ela se tornou muito famosa, até porque é muito curioso, porque o lugar do filho para a mulher mudou. Né? Os nossos pais tinham filho, na maioria das vezes, né? Meus pais, por exemplo, porque era normal. Né? A mulher ela não tinha essa vida ativa, ela não era produtiva para a sociedade como somos hoje. E aí, de repente, ela se vê em casa com um bebê completamente dependente dela. Um bebê que ela pode, às vezes, ser desejado por muitos anos, esperado aquele momento para ser tudo perfeito, quarto rosa, né? Tudo azul, aquela coisa. E, de repente, não. De repente, é um bebê que chora de noite, que não é o bebê dos sonhos. Diante dessa realidade, com uma variação hormonal que é absurda. Se encontrando nesse vazio social que a maternidade às vezes se propõe, nos colocamos às vezes nesse lugar de depressivo, da depressão pós-parto. E acontece muitas vezes uma relocação de realidade, né? A mulher como provedora de um alimento, né? E muitas vezes sozinha nesse lugar, né? Então, não necessariamente a depressão pós-parto é sim algo que é passado de mãe para filha, é localizado, né? É importante perceber se aquilo ali não continuou. A sonolência por si só não é um sintoma sobre também a sonolência. De depressão. Por quê? Porque ela pode ser sintomas de hipotiroidismo, de um cansaço mesmo, de uma má higiene do sono, né? Às vezes, por exemplo, existem pessoas que são, eu posso confundir o erro agora, notívoras. Ela tem mais facilidade de viver à noite. Então, às vezes, ela começa ali a fazer um trabalho, a desenvolver uma atividade que exige concentração à noite. E aí, o que vai acontecer? Durante o dia, ela tem sono. Vai ficar sonolenta. Então, é muito comum isso. Né? A pessoa chega em certo horário do dia, ela começa um pico de produtividade, mais ali para o final da tarde, e entra a madrugada. Né? Mas a sociedade ela não está preparada para isso. Ela está preparada para funcionar de 8 às 18, né, e tudo mais. Então, a gente precisa se adaptar ou profissionalmente nessa realidade, ou então começar a fazer uma higiene do sono para poder ter um dia mais tranquilo. E sempre procurar ajuda, né, se está percebendo que é um comportamento que está se multiplicando para a família, pode ser algo geracional, pode ser algo orgânico. Volto a dizer, o hipotiroidismo é algo que é muito recorrente, né? E nós mulheres estamos muito mais sujeitas, tá, gente? Então se cuide
E às vezes o exame dos hormônios está normal, mas a glândula está com alguma variação, com alguma inflamação. É importante pedir um exame mais específico, porque é muito comum. Ô, meninas, as perguntas agora já encerraram. Eu vou fazer as que estão aqui, tá? Por causa do tempo, que está passando muito rápido. Na TPM e menopausa, existe mais probabilidade da mulher ter uma crise depressiva? A parte nutricional influi na saúde da mulher? Ela pode ter depressão por falta de vitaminas, minerais? Sim, pode ter depressão por falta de ferro, né? Uma anemia, às vezes, pode ser confundida com depressão. Porque a anemia, ela não deixa o seu músculo, a sua musculatura absorver o sangue, absorver ali tudo que ele precisa para produzir energia. E aí você vai ter mais sono, você vai ficar irritadiço, o cansaço muito recorrente. É um exemplo, né? Então, eu acho que eu esqueci as outras. A questão nutricional, TPM e menopausa, né? Com certeza, é muito comum, né? A variação hormonal que a gente sofre no ciclo menstrual e principalmente na menopausa, gente. O que existe de mulheres que precisam da reposição hormonal por causa da depressão e não por causa do ciclo da menopausa é muito grande. Então, é importante sim perceber e já no acompanhamento ginecológico, pedir sim ajuda psiquiátrica para perceber para o médico fazer essa avaliação. Se essa variação de humor é decorrente da menopausa e pedir ajuda, é importante o ginecologista alinhado com o psiquiatra, porque existem alguns remédios que podem não combinar entre si. E aí gera um efeito contrário e é muito pior. Então, não se mediquem sozinha, não pega o Rivotril da amiga para dormir no sábado, tá, gente? É muito sério, porque às vezes isso pode gerar uma intoxicação, uma reação alérgica. É importante ter esse acompanhamento e fazer, né, toda essa leitura do próprio organismo, né? Que momento é esse que eu estou vivendo a menopausa? Geralmente o momento em que os filhos estão saindo de casa. E aí você se vê diante de um casamento que, às vezes, a pessoa dedicou tanto para os filhos e deixou o casamento morrer. E aí ele começa ali um novo ciclo da vida, né? Então, é importante perceber toda essa esfera na qual a gente está inserido e procurar ali novas atividades, aprender. Porque a menopausa diz de algo que está acabando. Né? Tem a variação hormonal e tem também esse significado. Prazo de validade. Meu prazo de validade acabou, não posso ter mais filhos, está acabando, então minha vida acabou, meus filhos estão casando, ou foram estudar fora, minha casa está vazia, né? E aí começa um outro ciclo. Tudo que acaba, enquanto há fôlego de vida em nós, é porque está começando algo novo. Mas, de novo, a gente precisa ressignificar isso através da fala, da palavra, e é com a ajuda, muitas vezes, do psicólogo, do psicoterapeuta. Parar de tomar Rivotril e tomar Risotril. Exato. Aqui, quando é espiritual, no consultório, você faz o que diante da família e a pessoa que está no espiritual? Eu não consegui entender. Quando é cristão, pelo que eu entendi aqui da pergunta, que parece que se a pessoa é crente, é cristã, não pode aceitar a depressão. A família talvez não aceite. Você é cristão, não posso aceitar essa depressão em você. E aí? Eu acho que é muito desse preconceito que o cristão ele não pode adoecer, né? É aquele versículo, ele levou sobre si as nossas enfermidades e pronto, né? Tudo é espiritual. É um erro a gente acreditar nisso, porque nós estamos num corpo corruptível, né?
o único corpo feito em glória, que não está sujeito a isso, é o do nosso Senhor. Verdade. Volto a dizer, Lázaro morreu. Né? Lázaro, ele ressuscitou já em decomposição, né? O filho da viúva de Naim, todos eles que Jesus ressuscitou, Talita, né? Eles passaram por esse processo. Então, não necessariamente algo que nós estamos vivenciando é somente espiritual. Porque existe sim o contexto em que nós estamos sujeitos às setas, aos levantes. De repente você começou ali um romper, um ciclo novo de Deus para a sua vida, e aí vem opressão, né? E é muito parecido, opressão é luta, né? Então a gente às vezes esquece que só estamos em opressão o tempo todo, mas não. Nós temos um prazo de validade. E se o Senhor não voltar na nossa geração, nós vamos passar por alguma doença e por algo que vai nos levar para a glória. E é um ciclo. Nós precisamos entender e respeitar o outro. Porque o momento espiritual que eu estou vivendo não é necessariamente o que o meu esposo está vivendo. E nós, mulheres, às vezes nós temos que perceber isso e cobri-lo. Cobri-lo de oração, cobrir nossos filhos de oração. Porque o que é espiritual vai se resolver de forma espiritual. Verdade. Creio em Deus, sei que Ele é Deus que resolve tudo em nossas vidas, mas tenho um quadro de depressivo que não acabou. Faço acompanhamento com psiquiatra e psicólogos, mas não me curo. Por que vivo tudo isto? Aí tenho muito desejo de morrer, porque eu vivo tudo isso, tenho muito desejo de morrer. Já tentei até suicídio por 3 vezes. Com a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus, luto com todas as minhas forças contra esse desejo. Na verdade, a pessoa fez mais, foi uma declaração, Sim. De que Deus é Deus. E aí, se você quiser falar alguma coisa. Sim. Eu tenho certeza que hoje a gente tem uma unção de cura liberada aqui. Aleluia. Eu tenho certeza, o Senhor já liberou essa certeza no meu coração. Mas a certeza que nós temos que ter é de que nós temos um temor a que nós devemos, todo o amor que o Senhor derramou por nós. Há o temor pelo amor que o Senhor derramou por nós na cruz. E isso tem que ser o mover de nós cristãos. Maior do que o nosso desejo de desistir é o amor que Ele derramou por nós. A morte dEle para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluia. Então, para essa irmã que fez esse desabafo, eu libero essa palavra, ser curada em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque Ele tem a resposta para as enfermidades e para as doenças. Ele é a resposta. Então, continue nessa busca, continue nesse anseio de ter a comunhão com Ele. Porque aonde a luz dEle chega, não há trevas. Ele é o sol, Ele é o nosso sol, Ele é o sol da justiça. Aleluia. E que Ele possa resplandecer em nossas vidas. E que nós possamos ser pequenos sóis, aonde nós toquemos, nas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que precisam desse olhar. Esse olhar de calor. Esse olhar que abraça, que afaga, que vai desativar esse não inverno. De julgamento, Exato. Porque nós não podemos, como igreja, julgar. Não é esse o nosso papel. Isso que é amar, afagar, nosso abraçar. papel é amar. Como Cristo nos amou. Não como nós nos amamos. É além, é como Cristo nos amou, se entregando, e fazendo com que nós busquemos o outro até o último minuto em que é possível. Então, faça isso primeiramente com você, essa irmã, não desista de lutar pela sua vida. Ele entregou a última gota de sangue dele por você.
Amém. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada. Amém. Obrigada. Gostaram, meninas? Foi bom? Esclarecedor? E muito edificante.